FutureCon 2015. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Você costuma pegar seu celular logo após acordar? Se você respondeu que sim, você faz parte de 57% da população brasileira que faz isso nos primeiros 5 minutos após abrir os olhos. Esse é um dos dados de uma pesquisa que a Deloitte fez não só no Brasil, como também em 30 países e que a gente vai discutir agora alguns pontos interessantes. Essa é Solange Carvalho, ela é diretora da indústria de tecnologia, mídias e telecoms da Deloitte. Obrigado pela presença, Solange. Obrigado, Igor. Esse número que eu comentei agora, ele é surpreendente, né? O brasileiro está bem conectado, hein? Sim, a pesquisa revela que o brasileiro é altamente conectado. Esse número que você comentou, 57% dos brasileiros acessam o seu aparelho ao despertar em menos de 35 minutos. O ponto interessante é que 35% deles fazem isso imediatamente. Isso mostra o quanto o brasileiro é dependente da tecnologia, né? E não é o despertador tocando, né? Não é o despertador. Aliás, ele olha o aparelho antes de olhar o seu despertador. É isso que revela. Outro dado curioso também, 78 vezes ao dia, em média, os usuários brasileiros olham seus aparelhos. É o tempo inteiro tirando do bolso, não é para olhar a hora. Não, realmente, isso mostra a dependência novamente por aplicativos e funções que o aparelho traz, né? São 78% a média, mas se a gente olhar por idades, por faixa etária, né, você vai ver que a mulher usa mais do que o homem, a gente identificou que 89 vezes ao dia. E os mais jovens, né, da faixa de 18 a 24 anos, isso passa por uma média mais de 100 vezes ao dia. 101 vezes, dá uma média de quantos por hora? Pensando que a gente dorme 8 horas por dia, 16 horas, quase 10 vezes por hora. O brasileiro fica mais conectado do que, de uma certa maneira, dormindo. Tem um outro detalhe interessante aqui, 56% dos brasileiros escolhem a operadora de acordo com o preço é o principal fator. A velocidade vem em segundo lugar com 38% e a cobertura 31%. Mas, como você disse, o brasileiro está disposto a pagar mais se ele tiver mais qualidade, certo? Sim, ele procura preço sem dúvida nenhuma, como ele procura disponibilidade do serviço, velocidade de acesso à internet. A grande procura hoje do brasileiro é a internet, né? O carro-chefe das operadoras é a banda larga, seja ela móvel ou fixa, mas ele procura também atendimento. Então, o que desponta é que o brasileiro pagaria um pouco mais por um serviço de qualidade. É lógico que preço continua sendo um fator extremamente importante, mais do que 50% dos pesquisados apontam o preço como o principal ponto. Mas aí a gente entra numa questão que é muito discutida aqui na FutureCon principalmente, porque tem operadoras e empresas de telecom, que é como monetizar esse negócio, como evoluir esse negócio, investir nesse negócio, a partir do momento que o cliente, né, na ponta final, não está disposto a pagar tanto pelo serviço. Como fica essa questão, então? São vários fatores, né, Igor? Por um lado, existem formas de fazer esse serviço de uma forma diferenciada, que é o que a gente discutiu ontem no painel da FutureCon. Inclusive, foi até um painel que eu facilitei, né? Que não sei se já escutou falar de virtualizações. Claro. Então, entrando nesse ponto, sem dúvida nenhuma, você tem, por um lado, um consumidor que quer qualidade, quer conexão. Você tem, por outro lado, né, cada vez mais dispositivos se conectando à rede, que é a famosa internet das coisas. E isso desponta exatamente esse desafio. Como a operadora vai monetizar todo esse investimento que ela faz. Isso passa por vários fatores que tem que ser trabalhado pela indústria. E um deles, na minha opinião, é o que eu falo de virtualização, novas formas de planejar e implantar suas redes, que é uma forma que as operadoras têm de trazer essa tecnologia disponível, trazendo uma maior otimização ao CAPEX, uma melhor otimização dos custos operacionais e, ao mesmo tempo, flexibilidade e time to market, para trazer serviços que vão competir com os over the tops. Isso faz com que ela consiga trazer serviços de maior valor agregado ao usuário final, consequentemente, cobrar um pouco mais por esses serviços diferenciados, que aí fecha a curva, né? Menor investimento, menor custos e uma receita mais adequada aos serviços prestados. Isso é uma conversa de uma entrevista praticamente sozinha. Bom, falando sobre over the tops e aplicativos, tem um outro dado interessante também, que 44% dos brasileiros já conecta o aparelho à TV, ou seja, uma nova forma de consumir conteúdo também, né? 23% ao videogame, 16% aos sistemas domésticos, iluminação, eletrônico, segurança. Esse número é surpreendente, né? Surpreende positivamente falando.
Sim, e isso abre oportunidade exatamente para outras formas de serviços, como a gente estava comentando, né? Internet das coisas, forma de vender serviços e conteúdos diferenciados. Outro fator interessante que não sei se você percebeu, que são 16% dos aparelhos já conectados em sistemas domésticos. É o comecinho da internet da coisa. Ainda é uma... E das casas inteligentes. Que ainda é uma jornada, mas hoje discutimos muito no painel, né, nesses 3 dias sobre a internet das coisas, mas eu acho que a gente está começando uma jornada e um modelo de maturidade para realmente trazer aplicações e serviços diferenciados de diversos dispositivos que vão chegar ao indivíduo, né? Qual foi o universo dessa pesquisa? Foram 30 países, 49 mil pessoas e aqui no Brasil 2.000 pessoas na faixa etária de 18 a 25 anos, nas 5 regiões do país. Legal. Dados curiosos assim, e surpreendentes, 14% utilizam 4G como forma de conexão. Por se tratar de uma rede mais nova, também presente em poucas cidades, é um número surpreendente. Pode parecer pequeno, mas não, né? Eu também entendo desse jeito. Por mais que o brasileiro utilize o acesso à internet preferencialmente pelo Wi-Fi, que é isso que demonstra a pesquisa, que representa 88%, até porque ele está em casa, ele está no trabalho, ele está na escola e o acesso à internet é mais barato e mais efetivo, mas os 14%, na minha opinião, já é um número positivo do advento da tecnologia 4G. Tendo em vista que a partir de 2016 o 4G vai estar muito mais acessível através dos 700 MHz, claro, né? Que daí de fato vai ter a maximização do 4G. E as operadoras estão trabalhando em oferecer ofertas para mover usuários de 3G para 4G. Esse é o trabalho que a operadora está fazendo hoje através de analíticos, campanhas de marketing inteligente. Então eu enxergo 14% como número positivo. Campanhas publicitárias, está aqui também uma grande oportunidade para as empresas, no caso dos smartphones, né? Como que vocês viram como que vocês avaliaram esse aspecto também na pesquisa? Esse foi um ponto extremamente positivo. Quando questionado ao brasileiro da disponibilidade, quanto está disposto a abrir os seus dados, né, pessoais e exposição à publicidade, surpreendeu, porque 48% deles disseram que sim. E o mais interessante é que 17% não colocaram restrições. Então isso eu acho que é um ponto extremamente positivo. Por um lado, o brasileiro extremamente conectado, por outro lado, disposto a abrir informações. O que gera para as empresas uma oportunidade única de trabalhar esses dados de uma forma analítica e trazer ofertas cada vez mais personalizadas, mais convenientes a cada usuário, a cada cliente final. Com o olhar da empresa interessada nessas informações, realmente é positivo. Mas você não percebe um lado negativo no que diz respeito à segurança? Talvez as pessoas não entendam o quão arriscado ou quão perigoso pode ser essa entrega das informações. Claro, não para uma empresa que você escolheu entregar os seus dados e tal, mas para o geral. Não, segurança sem dúvida nenhuma é um dos principais fatores e, na minha opinião, hoje, dos principais pilares a ser tratado para a explosão da internet das coisas. E até mesmo cada vez mais o uso dos dados pessoal. Isso se questiona muito, né? Não existe uma política para isso, mas eu acho que o brasileiro se demonstra um comportamento um pouco diferente quando ele se dispõe a prover seus dados. Isso é uma tendência recente também. Até pouco tempo atrás a gente conversava com as pessoas, a gente via já o americano disposto a fazer isso, até porque ele via também retorno em termos de serviços e ele tinha por que entregar esses dados, né? O brasileiro era um pouco reticente. Você percebe algo novo nisso também, uma mudança talvez no comportamento brasileiro? Igor, eu acho que isso é uma mudança da sociedade. O jovem pensa diferente, né? O jovem, né, trabalha muito mais conectado, muito mais colaborativo, ele coloca muito mais informação na rede, né? Quantidade de fotos, de mensagem. Então eu acho que isso é uma característica que vem surgindo principalmente por causa do mundo, da juventude que faz essa sociedade conectada, né? Então isso é uma transformação natural que eu enxergo, não só do brasileiro, mas da sociedade conectada do futuro. Legal. E isso que possibilita a transformação digital e informações cada vez mais personalizadas. Beleza. Bom, nós comentamos aqui alguns detalhes, alguns pontos específicos dessa pesquisa, mas a pesquisa na íntegra está no link aqui junto ao vídeo ou no canaltech.com.br. Solange, muito obrigado pela presença e parabéns pela pesquisa. Obrigada, muito obrigada, Igor.